E aí galera, o Robert Drake, mais conhecido como Homem de Gelo, é um dos raros mutantes do nível Ômega, que em seu auge foi considerado um deus. Ele pode facilmente controlar a temperatura das reações químicas que impedem que outros mutantes usem seus poderes. Também se torna inútil tentar matá-lo utilizando algum tipo de veneno, porque o mutante pode trocar todas as suas moléculas de água para anular esse efeito. O mesmo ocorre se tentar vaporizá-lo ou quebrar sua estrutura. Onde tiver moléculas de água, ele vai se formar novamente. E levando em consideração vários quadrinhos que vieram antes dessa fase atual dos X-Men, onde o Homem de Gelo mudou de tamanho, de forma ou até criou objetos utilizando muito da sua criatividade, que decidi separar vários feitos para a gente debater um pouco mais. Ainda mais porque sempre recebo muitos pedidos para editar sobre o herói. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Congelando o Inferno. Bom, para começar, quero comentar sobre esse feito, porque ele já foi citado em vídeos antigos, mas não exatamente explicando o que aconteceu nessa formação da equipe que também continha o Estrela Polar. No capítulo 2 de Fabulosos X-Men de 2014, Flama, Tempestade e Bob foram teleportados para o inferno e caíram bem no meio de uma batalha de demônios devido a grande parte deles estarem descontentes com Azazel. Bob começou a derreter e Tempestade disse que não conseguia usar os poderes, como se lá não tivesse clima para controlar, e por isso lutou usando uma massa, a famosa nerfada que Ororo vive recebendo para não usar os poderes. Quem é fã dela já deve ter percebido que não foi a primeira e infelizmente não será a última. É o que acontece quando alguém é muito poderoso. E em meio a esse combate, Ororo foi sequestrada pela Horda e salva pouco depois pelo Noturno. Enquanto isso, a maior parte das criaturas continuaram lutando contra a Flama e o Homem de Gelo, que mesmo em condições desfavoráveis, ainda estava dando conta e mudando de forma. Foi aí que ele congelou parte do inferno por alguns minutos na intenção de parar a guerra. A intenção foi boa, mas o calor nessa dimensão é constante e o gelo derreteu. Flama teve que assumir sozinha e lutar contra uma horda. De certa forma, se sentiu muito bem porque teve a oportunidade de explorar seus poderes e ainda salvou o amigo. Controlando o gelo à distância, em Wolverine e os X-Men, bem no capítulo 12, na fase de Vingadores vs X-Men, em um dos vários confrontos das equipes, o Fera estava do lado dos Vingadores e caiu justamente contra o Bob, que por sua vez tentou argumentar dizendo que eles são amigos de longa data, ou seja, isso não deveria estar acontecendo. Fera até disse que esperava que um dia fosse perdoado por aquele confronto, mas como continuou, de longe Bob utilizou um pequeno pedaço de gelo que estava no ombro de Hank e formou um punho que o acertou com tanta força que quase nocauteou. Dali em diante, os dois continuaram a batalha. Claro que o Fera estava armado com dispositivos tecnológicos, porque senão não teria a mínima chance. Esse foi, na minha opinião, um dos melhores capítulos para os X-Men nessa saga, porque até a Rachel, que foi chamada de Garota Marvel, teve seu momento em uma luta dela e do Namor contra o Thor. Já com relação ao feito do Homem de Gelo, não foi tão grandioso, mas é um exemplo de que ele não precisa ter contato direto com o alvo ou utilizar rajadas para golpear alguém. Mesmo à distância, pode controlar ou congelar pessoas e objetos. Velocidade. Em Homem de Gelo de 2017, tivemos vários momentos mostrando que assim como o Homem-Aranha salta pelos prédios e as pessoas o veem constantemente, acontece o mesmo com o Bob utilizando suas rampas. Infelizmente, ainda não mostraram muito disso nos jogos e filmes, que de fato tornaria mais popular. Mas com o que já vimos, sabemos que é um modo rápido e seguro de locomoção, seja em meio a um combate ou no dia a dia. Porém, fora isso, já aconteceu sim dele viajar pelos oceanos e até alcançar as nuvens utilizando dessas mesmas habilidades.
Ou seja, ele realmente tem um domínio absurdo e pela distância das viagens dá para deduzir que é muito veloz, ainda mais porque em certos momentos já foi veloz ao ponto de passar em meio a 2 oponentes e ninguém nem sequer chegar perto de tocá-lo. Lembrando que até comentei no vídeo da Magma que os heróis costumam treinar para lidar com oponentes que possuem super velocidade, tanto que em Fabulosos Vingadores, enquanto Mercúrio foi controlado pelo Caveira Vermelha, Cable, Vampira e Deadpool fizeram uma formação para se defender. Tá que não deu muito certo porque Pietro é absurdamente veloz, mas esses treinamentos já se mostraram eficazes muitas vezes, incluindo no universo Ultimate, que o Bob até conseguiu acertar a perna do Mercúrio em movimento. Chuva de gelo. Durante a saga Vingadores vs X-Men, tivemos várias lutas interessantes, algumas não tanto porque os resultados são bem duvidosos, mas outras valeram a pena, e uma delas com certeza foi a do Punho de Ferro e o Homem de Gelo, bem nos quadrinhos que mostraram como seria o combate de alguns Vingadores com X-Men. A luta parecia bem acirrada devido à grande agilidade e força que o Daniel tem nos punhos. Ele conseguiu quebrar o corpo do Bob usando suas habilidades especiais, mas aconteceu uma coisa que o pegou de surpresa. Começou a chover e o Homem de Gelo transformou a chuva em gelo. Agora imaginem o quão terrível é estar abaixo de uma chuva com pedaços de gelo super afiados. Confesso que lembrei na hora da batalha do Thor contra Emma. Tá que lá o deus do trovão quebrou o diamante e, como dito no quadrinho, tudo que sobe desce. Então foi bem semelhante. E assim como a Rainha Branca, o Homem de Gelo também venceu. Gigante de Gelo. E para terminar, em Wolverine e os X-Men, enquanto Logan estava assumindo como um professor que pegava um pouco mais leve, tivemos uma cena que chamou bastante atenção. O Bob estava dentro de um gigante que parecia mais um Megazord, e ele estava equivalente ao tamanho de vulcões conscientes que lutavam contra a equipe. Outro ponto interessante é que ficou dentro do gigante o controlando como se realmente estivesse em uma máquina. Claro que para fazer um pouco de graça e dar aquele alívio que é uma especialidade do herói. Na sua HQ de 2017 também controlou gigantes, principalmente para lutar contra sentinelas, mas no capítulo 34 de Wolverine e os X-Men mostrou essa estrutura reforçada que continha armadura e até uma espada que partiu um vulcão ao meio como se fosse feito de manteiga. Recentemente, um inscrito me perguntou quem é mais poderoso, o Homem de Gelo ou um gigante de Jotunheim. Com certeza, o Bob é muito mais poderoso que a grande maioria dos gigantes do reino de Loki. Levando em consideração as cenas de combate que vemos os gigantes de Jotunheim ao longo de toda a sua história, eles são pesos pesados, mas não são muito resistentes. Provável que o Homem de Gelo venceria um exército. Já aconteceu de Loki nas fases de vilania, matar um gigante com apenas uma espada, coisa que não faria a mínima diferença contra o Bob. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Com certeza um dos personagens que mais gosto de trazer conteúdo é o Bob, um dos meus heróis favoritos, e tô feliz que esteja cada vez mais habilidoso e com destaque nas HQs. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações, porque ajuda muito no crescimento do canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!